Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como que o financeiro e o contábil afetam o dia a dia dos negócios. E a gente vai tentar trazer aqui uma visão bem prática mesmo, do que a gente tem que saber para conduzir bem o financeiro do negócio e ter uma boa construção mesmo de orçamento, acompanhar os resultados, entender o que está acontecendo ali nos números. Para isso a gente dividiu a aula em uma série de temas aqui, vocês vão conseguir ver toda a listagem dos temas que a gente vai falar, para ficar mais fácil também o entendimento. Então, se você precisar olhar um tema específico, dá para ir nesse minuto específico, ou se você quiser acompanhar o curso inteiro, também é possível, aí fica a seu critério, mas eu recomendo que você assista do início ao fim, para você pegar toda a lógica que a gente está construindo aqui. Então, se tiver qualquer dúvida também, fica à vontade para falar aqui com a gente, que eu vou sempre responder nos comentários, para que você saia daqui sabendo tudo que precisa mesmo para o seu negócio. Então, o primeiro passo que a gente precisa saber quando a gente fala de demonstrações de financeiro, de resultado econômico, é de contabilidade. Na contabilidade a gente tem uma divisão muito importante que é entre demonstrações financeiras e eu tenho também as demonstrações gerenciais. Bom, o que são essas demonstrações financeiras? E aí, dando um passo um pouco atrás, por que a gente precisa saber dessas diferenças e para que serve a contabilidade, afinal de contas? Que eu nem falei isso ainda, né? Mas a contabilidade vai servir muito para você entender o que você tem no seu negócio de bens, como que você vai valorizar, mensurar o que você tem no seu negócio. Então, quanto de riqueza você está gerando, quanto de dívida você tem. A contabilidade é essa ciência que vai tentar explicar um pouco disso tudo e permitir que você acompanhe os resultados do negócio, né? Na contabilidade, a gente tem essa primeira divisão principal. Eu não vou me ater muito aqui às teorias contábeis, porque eu quero trazer um negócio mais na prática, mas a gente tem essa divisão principal entre demonstrações financeiras e gerenciais, ou contabilidade financeira e gerencial, né? Nas demonstrações financeiras, a gente vai ter ali, você já deve ter ouvido falar nesse termo, o balanço patrimonial. Então a gente tem o balanço patrimonial, a gente tem o demonstrativo de resultado do exercício. A gente tem aqui também a DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. E mais algumas, mas eu não vou falar nelas não, porque eu acho que sai muito da prática da pequena, da média empresa. A gente tem a DMPL, DVA, as notas explicativas, tudo isso em conjunto é chamado de demonstrações financeiras. Então, quando a gente vê aquela sigla DFs, a gente está falando de demonstrações financeiras. Quando eu estou falando de balancete, de demonstração financeira. Eu não coloquei o balancete aqui porque ele é uma demonstração intermediária que vai meio que unificar o balanço patrimonial e a DRE para gerar esses dois demonstrativos. Mas quando a gente ouve falar de a contabilidade chega e fala, eu vou te mandar o balancete, a gente está falando, de certa forma, do balanço e da DRE. Então, se você tiver um balancete, você consegue ver ali as informações que estão no balanço e na DRE. Se você tiver o balanço e a DRE, você também vai conseguir ver essas mesmas informações. Então, essas coisas são um pouco parecidas, mas a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes para entender o que são. Já os demonstrativos gerenciais são aqueles demonstrativos personalizados, né, que você usa para entender o seu negócio da forma como você precisa entender ele. Então, enquanto as demonstrações financeiras permitem que você compare diversas empresas de qualquer segmento ao longo do tempo, né, as demonstrações gerenciais vão permitir que você gerencie o seu negócio da melhor maneira possível. Então aqui, por exemplo, na rota, a gente precisa entender, olha, quais são as categorias de receita. Uma das categorias vai ser lá a venda da rota da gestão. Então isso vai estar lá na demonstração gerencial. Quando eu tiver um custo e despesa que eu preciso analisar, eu vou ter ali no custo e despesa uma categoria específica, um software que a gente utiliza ou algo do tipo. Já nas demonstrações financeiras, eu não vou ter esse tipo de detalhamento. Muito provavelmente vai estar lá receita de prestação de serviço, custos com softwares, mas não necessariamente eu vou ter esse detalhamento. Então, embora as duas conversem, essa aqui é muito mais utilizada no dia a dia para tomar decisões, fazer orçamento, analisar margem de produto, né? Então, você não necessariamente precisa fazer uma demonstração financeira de
uma demonstração gerencial, aliás, do negócio inteiro. Você pode fazer uma demonstração gerencial por produto, por segmento, por área de atuação. Então ela é mais maleável, você pode fazer realmente da forma que você quer fazer. Agora eu quero saber o que você achou dessa aula. Coloca as dúvidas aqui embaixo que eu vou te responder com certeza para te ajudar aí no seu negócio. E se você quiser, claro, o nosso apoio para implementar isso na sua empresa, a gente vai entrar com tudo com a rota da gestão, para você saber exatamente diferenciar e estruturar da forma correta as demonstrações financeiras, contábeis e gerenciais. Agora eu vou falar de duas coisas muito importantes, que são competência e caixa. Competência não tem nada a ver com ser competente ou incompetente, tá? Ela tem a ver com o período que você está analisando no seu negócio, na sua demonstração financeira, na sua demonstração contábil. Para entender a diferença de competência e caixa, eu vou fazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Esse exemplo eu costumo utilizar, que é bem fácil de entender. Então, como que vai funcionar? Imagina que eu estou aqui num negócio, né? E esse negócio vai ser uma sorveteria, por exemplo. Não, vamos pegar sorveteria não, que é muito fácil. Vamos pegar uma indústria que faz lancha, por exemplo, faz personalização de lancha, né? Para navegar em mar. Então a gente tem aqui esse negócio que atua com essas lanchas, né? E aí a gente vai descrever uma série de eventos que vão acontecer nesse negócio. Então imagina que no evento 1, o meu cliente foi lá e comprou de mim, né? Então o cliente veio aqui e ele falou: olha, Pedro, eu quero comprar uma lancha, né? Eu não faço a menor ideia do valor de uma lancha, eu vou chutar aqui que é 500 mil reais um barquinho pequeno. Então eu tenho aqui um valor de lancha de 500 mil reais e eu tenho a data. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 2 de setembro, tá? Bom, nesse momento 1, o cliente chegou no meu negócio e falou: olha, eu vou comprar a lancha de você e eu vou te pagar 500 mil reais. O que acontece nesse momento? Eu vou fazer a emissão de uma nota fiscal, né? Então, se eu for entender ali o que eu estou gerando de resultados, eu vou começar a montar aqui uma DRE. A gente vai ter o quê? A receita. Essa aqui é a DRE do mês 9, tá? Então aqui eu vou ter uma receita de 500 mil reais. O cliente foi lá e comprou a lancha, eu emiti a nota fiscal, né? E eu tive um custo para adquirir essa lancha, né? Imagina que eu tenha adquirido essa lancha no momento anterior aqui, mas eu vou colocar de momento 2, a gente não precisa se apegar muito à ordem, não. Eu comprei essa lancha aqui por 400 mil reais. Foi no mesmo dia 2, para simplificar o exemplo, mas foi um pouquinho antes, né? Então, o que eu tive aqui de custo, né? Eu tive 400 mil reais de custo. Se eu pego a receita menos o custo no mês de setembro, que é o mês que a gente está olhando, eu gerei uma margem de contribuição. A margem de contribuição é o que sobra depois que você paga o custo variável para pagar o custo fixo. Putz, espera aí que agora embolou. O que é custo variável aqui? É o custo da lancha. Eu só tenho o custo de uma lancha se eu vendo uma lancha. Eu não tenho esse custo. Caso contrário, ela está no meu estoque. Eu poderia vendê-la a qualquer momento. Então, isso aqui é um custo variável, né? A gente vai entrar mais nesses conceitos ainda. Esse aqui é o meu faturamento, né? Ou receita ali. Vou usar o termo receita aqui para ficar mais fácil. E aqui, então, eu tenho a margem de contribuição de 100 mil reais. Bom, tem que lembrar que esse tema específico que eu estou falando é para falar da diferença entre caixa e competência. Então, o que está acontecendo aqui no fim das contas? Olha, eu tive uma venda no dia 2/9, então setembro, uma compra no dia 2/9, e aqui eu estou falando da DRE da competência de setembro. Então, quando eu falo de competência em contabilidade, eu estou falando de um período específico. Os contadores costumam chamar também de exercício, né? Então eu posso estar falando de um exercício mensal, um exercício trimestral, um exercício anual. Aqui eu estou falando do exercício mensal, então a competência mês 9. E o que competência significa? Significa que eu vou alocar esses valores na minha DRE, eu vou apurar esses resultados com base em quando aconteceu esse momento. Quando eu passei a ter direito a esse faturamento? No momento que eu fiz a venda, o cliente falou que quer comprar de mim. Quando é que eu tive que
pagar por esse custo. Quando o cliente levou a lancha, então esse custo foi embora, eu tive que arcar com esse custo de 400 mil. Então essas coisas, elas independem do cliente ter me pagado ou não, tá? Imagina que então que eu fiz essa venda no dia 2/9 e a compra no dia 2/9, e aí eu gerei essa DRE aqui, mas eu fiz o pagamento de outra maneira. Então, esse aqui, olha, essa aqui é a data da compra, mas para eu fazer essa compra, eu tive que negociar um prazo de pagamento. E aí, eu negociei o prazo de pagamento no dia 2/10, né? Então, esse aqui é o pagamento que eu tive que fazer. Aqui, então, eu teria na DRE do mês 10 também as receitas e os custos. E da mesma forma, eu tenho a margem de contribuição. Quanto que eu vendi no mês 10 nesse exemplo? Nada. Então, a minha receita é zero. Quanto que eu tive de custo? Nada, porque como eu não vendi, eu não tive o custo da lancha vendida. É zero também. Ou seja, a margem de contribuição foi zero. Mas espera aí, e o valor que você pagou aqui em outubro? E imagina que o seu cliente te pagou lá no dia 10 de outubro também, né? O que vai acontecer? Eu tenho agora a DFC. Então eu tenho a DFC do mês 9 e eu tenho a DFC do mês 10. Na DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, a gente vai entender quando os valores transitaram pela empresa, então quando que eles entraram ou saíram. E aqui, ao invés de ter receita, eu vou ter recebimentos e eu vou ter os pagamentos. Aqui no final das contas, eu vou ter a variação no caixa. Bom, aí vamos voltar para o nosso exemplo. No mês 9, eu vendi essa lancha, mas eu combinei com o meu cliente que ele me pagaria no mês 10. Então, quanto eu tive de recebimento no mês 9? Zero. Quanto eu tive de recebimento no mês 10? Eu tive os 500 mil. Quanto que eu tive de pagamento em cada um dos meses? Eu não tive que pagar nada no mês 9, né? Eu paguei também a lancha no mês 10. Então, aqui na DFC, eu tive zero no mês 9 e de pagamento no mês 10, eu tive 400 mil, porque foram os prazos negociados. Então, a variação de caixa aqui, olha, foi positiva. Eu gerei um fluxo de caixa aqui de 100 mil reais. O que isso significa? Que vender não é a mesma coisa que botar o dinheiro no bolso. E é aí que muito empreendedor erra, né? Ele não entende. Pô, a contabilidade me manda aqui o meu balancete e me fala que eu tenho um lucro de 100 mil, mas eu não vejo esses 100 mil reais no bolso. Por que não? Porque você não recebeu esses 100 mil ainda, né? Você vendeu. Então, vender no mês de setembro significa que você está gerando um lucro na competência de setembro, que é puramente uma análise econômica. A lancha que eu vendi tem um valor maior do que o custo que ela teve para eu comprar? Se o valor aqui foi positivo, então você está gerando um resultado econômico. Não significa que você está botando dinheiro no bolso. Já no caso do caixa, né, é um pouco diferente. Então, nesse caso, nesse exemplo, eu gerei uma margem de contribuição de 100 mil, mas no mês de outubro eu não gerei essa margem de contribuição, porque a venda aconteceu em setembro. Já no mês de setembro e outubro, do ponto de vista de caixa, eu tive zero recebimentos e pagamentos em setembro e eu tive 500 mil de recebimento em setembro, em outubro, e 400 mil de pagamento em outubro. Então, eu gerei um resultado econômico de 100 mil em setembro, mas eu gerei um resultado de caixa em outubro. Então, tá aí a diferença entre essas competências. Agora, eu vou mexer um pouco nesses exemplos para ficar um pouco mais claro quando a gente muda alguns fatores. Eu vou manter os preços da lancha, né, de venda e de compra da lancha, mas agora vamos mudar aqui os cenários, olha. Então eu vou apagar as datas e a gente vai colocar aqui os valores do zero. Olha só, então, primeiro, vamos mudar até o mês aqui para ficar diferente. Vamos falar agora aqui do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Então vamos imaginar o seguinte. Eu fui ali no mês de janeiro e fiz a compra daquela mesma lancha, né? Por 400 mil reais. Nesse caso, o vendedor me falou, olha Pedro, você pode levar a lancha por 400 mil,
mas você vai ter que pagar para mim à vista. Então o pagamento aconteceu em janeiro. O que isso significa? Que esses 400 mil tem que vir aqui para a minha DFC de janeiro. Então eu tive um pagamento de 400 mil em janeiro. Só que eu vendi essa lancha em fevereiro, tá? Então, em fevereiro eu fiz a venda dessa lancha. Aliás, vou colocar aqui para ficar até mais simples de acompanhar. A venda foi em janeiro e o recebimento foi em fevereiro, tá? O que vai acontecer então? Se a venda foi em janeiro, esses 500 mil reais vão ter que entrar aqui na DRE de janeiro. 500 mil reais de venda. Quanto que essa lancha me custou? 400 mil. Então o custo dela foi 400 mil. Até aí a gente está igual ao exemplo anterior, mas agora as coisas vão começar a mudar. Porque eu combinei com o meu cliente que ele me pagaria em fevereiro. Então, se eu combinei com ele que ele me pagaria em fevereiro, eu vou ter aqui no mês de fevereiro um valor de 500 mil. Só que eu vou ter 0 pagamentos, né? Por quê? Eu já paguei no mês de janeiro. Então, em janeiro eu vou ter 0 recebimentos, ou seja, eu vou ter um resultado negativo de caixa de 400 mil. E no mês de fevereiro eu vou ter um resultado positivo de caixa de 500 mil. Já no caso da DRE, eu tive a receita e o custo no mês de janeiro, que foi quando eu fiz essa venda. Mas em fevereiro, olha, como eu não tive mais nenhuma venda, eu não tive resultado na DRE. E aí você deve estar percebendo o seguinte: se eu somar a margem de contribuição de janeiro e fevereiro, ou o lucro líquido aqui, a gente tem justamente 100 mil. Se eu somar o fluxo de caixa de janeiro com o fluxo de fevereiro, eu vou ter quanto aqui? 100 mil. Pô, Pedro, mas é a mesma coisa então, para que você faz essa diferenciação toda? Para mostrar que quando você tem prazos de pagamentos e de recebimentos que são diferentes de 0, vai ter um descolamento entre caixa e competência, né? Então a competência vai gerar um resultado e o caixa vai gerar outro. Se você comprar tudo à vista e vender tudo à vista, DRE e DFC vão ser exatamente iguais. Então eu não vou ter problema de prazo. O que muito empreendedor esquece é que ele precisa gerenciar, além do valor que ele vai cobrar, do preço, para ter uma margem positiva, então colocar um preço maior que o custo, é que ele tem que entender quais são os prazos médios que ele vai trabalhar. Porque às vezes ele vai vender muito e não vai ver a cor do dinheiro, que é esse exemplo aqui, né? Então não basta eu vender no preço correto. Eu tenho que vender no preço correto, mas também receber no prazo correto e casar isso com os pagamentos. Aí dessa forma eu consigo entender por que a DRE é diferente da DFC, né? Para que eu consiga avaliar tanto o resultado econômico, que é custo menos receita menos custo, e o resultado financeiro, que é recebimento menos pagamento. Agora que a gente chegou ao final do vídeo, eu quero saber se você tem alguma dúvida, então deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente te ajudar. E claro, se você precisar de apoio para implementar isso no seu negócio, fala com a gente, porque aqui nós temos a Rota da Gestão, que vai ser o programa que vai ajudar o seu negócio a implementar todas essas questões financeiras, contábeis, de processos, para melhorar realmente os resultados aí da sua empresa.